Para os nossos dias, ou para hoje, que nós vamos estar compartilhando com os irmãos, esta palavra, ela também nos traz uma reflexão. Mas antes de aplicá-la para a amada igreja, quero pedir você que está aí no YouTube, que dê um joinha, tá bom? E faça um comentário, nem que seja uma crítica. Eu suporto as críticas também. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a realidade da família no tempo atual. Meus amados irmãos, nós observamos o quanto é difícil o relacionamento familiar. Não é fácil. Todos nós enfrentamos algum tipo de problema, alguma dificuldade no seio da família. Algumas são resolvidas, outras não. De forma que, quando nós escolhemos um tema para a família, buscamos, com a orientação do Espírito Santo, trazer uma luz, uma direção para a amada igreja, que enfrenta suas dificuldades em casa. Às vezes é no relacionamento matrimonial, às vezes é com os filhos, às vezes não, é com a sogra. Esse é um problema quase insolúvel, pastor Roberval. Mas a Bíblia tem solução, ou tem orientação para todas as dificuldades que nós enfrentamos no seio familiar. Mas para nós entendermos, meus amados irmãos, por que a família enfrenta dificuldades, porque nós, mesmo nós que fomos chamados, que fomos salvos, libertos, nós temos a mente iluminada, compreendemos a palavra do Senhor, também enfrentamos problema. Para que nós possamos compreender isso, é importante nós voltarmos para o Éden e colocar a família como todas as demais coisas criadas por Deus. A família, nós sabemos, é uma instituição divina. Deus criou a família. Ele instituiu o casamento e também a família. Assim como Ele criou a natureza, como Ele criou os animais, como Ele criou o homem, como Ele criou a mulher, Ele também criou, instituiu a família, o casamento e a família. Mas nós devemos lembrar, querida e amada igreja, que por conta do pecado, a criação do Senhor foi corrompida. Os relacionamentos foram corrompidos. Deus criou o homem, você e eu, para o relacionamento. Nenhum ser humano consegue sobreviver sem relacionar-se. Nós temos uma necessidade de nos relacionar. Mas o pecado, ele comprometeu os relacionamentos do homem. Deus criou o homem, primeiro, para relacionar-se com ele. Deus criou o homem para se relacionar com o próximo. Deus criou o homem para se relacionar com a natureza. E Deus criou o homem para ele relacionar-se consigo mesmo. E o pecado, ele corrompe todas as dimensões do relacionamento. Quando nós pregamos e falamos sobre arrependimento, nós normalmente não nos damos conta que a família está também comprometida pelo pecado. Mas pastor, eu me arrependi, eu aceitei Jesus, hoje toda a nossa família serve ao Senhor. Ainda assim, o relacionamento está comprometido pelo pecado, é imperfeito. E por ser imperfeito, nós enfrentamos as adversidades que enfrentamos muitas vezes no nosso casamento ou na nossa relação com os nossos filhos. É por isso que o Salmo 127 e a restauração da família, ela não está dissociada, primeiro, do nosso relacionamento com Deus. A restauração da família, a restauração do matrimônio, começa primeiro com o nosso retorno, com o nosso regresso a Deus. É aí que começa a restauração da nossa família, dos relacionamentos. Então, antes de pensarmos numa mudança ou um aprimoramento, pastor Roberval, nós temos que pensar primeiro que nós precisamos estar relacionados ou reconciliados com Deus. Esse é o segredo. É por isso que o salmista vai dizer com muita propriedade: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Muito provavelmente Salomão talvez estivesse falando da casa física do Senhor ou de outra casa. Mas é uma grande verdade que a nossa casa, constituída pela nossa família, ainda que nós nos esforçamos muito, sem a ajuda do Senhor, nós não obteremos sucesso. Nós não conseguimos obter um relacionamento adequado de paz, de alegria, de harmonia no nosso lar, se a mão do Senhor não estiver conosco. O salmista fala como um profeta, e ele nos diz essa grande verdade, que se nós trabalharmos, e veja, irmãos, que por aí afora, pessoas que não conhecem o Senhor, eles tentam. Existem psicólogos que trabalham relacionamento conjugal,
os casamentos não dão certo, procura um psicólogo. Ele consegue dar uma aprumadinha, mas nunca há realmente uma felicidade plena que foi projetada por Deus para que houvesse no seio da família. Jardim do Éden, lugar de delícias, seria justamente o lar para a família, um lugar de descanso, um lugar de delícia, onde as famílias retornariam para descansar, para se relacionar, para gozar da paz e da alegria. Mas por conta da imperfeição e da corrupção, são poucos, somente aqueles que têm permitido o operar de Deus, a sua edificação, têm conseguido de fato realmente ser feliz no seio familiar, gozar de paz e de alegria. A igreja do Senhor tem experimentado isso, porque ela tem entendido que é a mão do Senhor que faz a família prosperar. Então o nosso Deus, Ele é a coluna da família, Ele é o fundamento da família e Ele é o construtor da família. O casamento deve estar edificado na confiança em Deus e não nos recursos, não no dinheiro, não nos bens. Alguns anos atrás, eu fui visitado por um cidadão que enfrentava uma luta no seu matrimônio. E ele conversava comigo e dizia: pastor, eu luto muito pela felicidade do meu lar. Eu trabalho muito. Eu dou muitas horas do meu trabalho, eu me desgasto. Muitas vezes, fim de semana, estou trabalhando para poder instituir um relacionamento saudável na minha família, em que todos têm aquilo que precisa. Eu luto pela minha família, mas não é fácil. Passo dificuldade no meu matrimônio, não consigo um bom relacionamento com os meus filhos. Por quê? Porque está edificando a sua família no patrimônio, no dinheiro, na riqueza. E a palavra nos ensina que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o fundamento da nossa família são os recursos financeiros, são os bens, se as colunas são os recursos financeiros, se são os bens, essa família não vai bem. Mas se o fundamento é o Senhor e as colunas é o Senhor, esta família vai bem. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque tudo o que fizer prospera. Veja o que diz o verso 2 do Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Sem o Senhor, nós podemos correr atrás o quanto nós quisermos, mas nós não alcançamos. Porque sem o Senhor nós não conseguimos prosperar. Porque somente Ele pode edificar a nossa família. Os relacionamentos ficaram corrompidos pelo pecado, de forma que o homem ele não consegue ter um relacionamento perfeito com o seu próximo. E aí vem algo maravilhoso e especial da parte do Senhor, o seu santo e glorioso Espírito Santo. A maioria de nós não atentamos que o Espírito Santo também nos foi dado para o nosso relacionamento conjugal e familiar. Embora nosso Deus seja o edificador, Ele não tira de nós a nossa responsabilidade daquilo que nós precisamos fazer. O que nós fizermos sem Deus não prospera, mas tampouco Deus fará aquilo que nós temos que fazer. Não é uma oração forte que vai resolver um problema conjugal. Não é uma campanha de 60 dias. Que é isso, pastor? Isso é contra a campanha de forma alguma. Eu só estou dizendo para você e para mim que aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer. Mas se nós fizermos sem Ele, nós não prosperaremos. Então se nós enfrentamos uma luta, algo que eu preciso fazer, ou melhorar, você pode fazer campanha de 60 dias. Você pode ir para uma oração forte. Não vai resolver o problema enquanto você não se levantar e tomar posição firme para fazer aquilo que você precisa fazer. Nós temos direitos, mas nós também temos deveres. O Senhor nos ajuda enquanto nós trabalhamos, enquanto nós realmente lutamos para fazer a vontade do Senhor, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando Deus instituiu a família, Ele instituiu para ser perfeita. Então o que Deus tem para a família, a sua orientação é orientação para restauração, para edificação, para fortalecimento, para a paz e para a alegria. Então o Espírito Santo que você tem, eu tenho, pastor, tem. No momento em que você recebe Jesus na sua vida, o Espírito Santo veio fazer morada. Mas poucas vezes nós nos lembramos de contar com Ele. Assim muitas vezes somos nós. Temos o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. É o próprio Deus habitando em nós.
Mas muitas vezes nós mesmos queremos fazer sozinho, quando o Espírito Santo pode nos ajudar a fazer melhor. Então os relacionamentos, o nosso relacionamento familiar sem a presença do Espírito Santo, ele gera desgastes. E esses desgastes chegam a um ponto em que torna a convivência familiar e matrimonial impossível. Muitas pessoas só recorrem a Deus quando o matrimônio já está se desfazendo. Procura o pastor, pastor, me ajude, pelo amor de Deus. Ou a mulher, pastor, me ajude, estou perdendo meu esposo, estou perdendo a minha esposa, está indo embora, está se mudando, e eu quero mudar. Por que não mudou em bom tempo? Nós temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, no nosso relacionamento, porque ele é o óleo precioso que evita os desgastes. Vamos ver o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nenhuma árvore produz fruto para si mesmo. E todas as virtudes que você acaba de ler, não é para você mesmo, mas para o próximo. Quando nós trazemos o Espírito Santo e permitimos que o Espírito Santo trabalhe os nossos relacionamentos, ele gera amor. Ele também gera alegria, paz, longanimidade. O que é isso, pastor? Paciência. Às vezes é necessário muita paciência. E não tem um lugar melhor para nós exercitarmos a paciência do que o nosso lar. Ser paciente. Todos nós de alguma forma viemos com um defeito de fabricação. Nós não somos perfeitos. Seremos perfeitos, mas ainda não somos perfeitos. E quando nós viemos para o relacionamento, nós trazemos essas imperfeições. E às vezes as nossas imperfeições, ela prova a paciência do outro. É nessa hora que o óleo do Espírito Santo descende no relacionamento, aleluia, e ele dá longanimidade, paciência. Mas também é benignidade e bondade. Eu costumo diferenciar benignidade de bondade da seguinte forma: ser benigno é pensar o bem. Às vezes quer bater os ciúmes, e aí começa a vir um monte de coisa na cabeça. Satanás manda logo umas setas de pensamento. Você estava onde? Estava com quem? Fazendo o quê? A benignidade nos ajuda a pensar o bem, e a bondade a fazer o que é bom. Fazer o que é bom. Então o Espírito Santo nos ajuda a ser benigno e bom, mas também nos dá fé, mansidão, temperança, autodomínio, controle. De forma, meus amados irmãos, que quando nós utilizamos o Espírito Santo no nosso casamento, na nossa família, no nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa esposa, o Senhor edifica, fortalece, levanta, cresce a alegria, a gozo, a paz, a descanso real. Nós ficamos contando o tempo, os minutos para chegar em casa, para encontrar a esposa, os filhos, porque sabe que em casa tem paz, em casa tem alegria, em casa tem gozo, em casa tem descanso, em casa tem comunhão, em casa tem Espírito Santo, em casa tem Deus. Aleluia. Tudo se resume a isso. Não existe fórmula mágica. Os 3 passinhos para a direita ou para a esquerda não resolve. O que resolve, meus amados irmãos, é permitirmos que o Deus que edifica o nosso lar, ele trabalhe na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. É a nossa parte, permitir que o Espírito Santo trabalhe. Mas há outras coisas que nós precisamos fazer. O verso 25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus abençoa o lar, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu preciso amar a minha esposa, realmente amá-la. E quem ama sofre, quem ama suporta, quem ama cuida, quem ama não agride, quem ama não maltrata, quem ama não trata com leviandade. Quem ama zela. Zele pela sua esposa, ela é sua, foi Deus que te deu. Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja o quão difícil é, meus amados irmãos, quando nós não seguimos na orientação da palavra do Senhor. Não viver em casa em harmonia com a esposa
faz com que as minhas orações fiquem impedidas diante de Deus. Como é que eu vou pedir ao Senhor para abençoar minha casa, meu lar, meu trabalho, para me guardar, me proteger, se quando eu oro, as minhas orações ficam impedidas? É aquilo que nós precisamos fazer para que Deus possa edificar o nosso lar. Mas ele também fala para as esposas: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Veja, amada igreja, no tempo em que nós estamos vivendo, com o feminismo, é isso mesmo? Está certo essa palavra? Feminismo? Em alta, falar de submissão para a mulher é algo muito difícil. Mas essa submissão é uma submissão voluntária para um homem que sabe amar. Aqui não é sujeitar-se a um senhor de escravo, a um homem que escraviza a sua mulher e a maltrata. Aqui é uma mulher que se submete voluntariamente a um esposo que sabe amar como Cristo ama a sua igreja. É uma esposa que se submete ao seu esposo como a igreja se submete a Cristo, porque sabe que é amado de forma incondicional. Os maridos costumam cobrar das mulheres: olha o que está escrito na Bíblia, diz que você deve ser sujeito a mim. Aí a mulher se volta para o marido, mas também diz que você deve me amar como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, amor sacrificial. Mas não só isso, porque o amor de Cristo foi um amor servicial. Quem ama a sua esposa, quem ama a sua casa, quem ama o seu lar, serve com alegria. Ele não espera ser servido, mas ele serve. Trabalha o dia inteiro para dar o melhor em casa, mas quando chega em casa, se necessário, lava prato, cozinha para os filhos e faz com alegria. Não faz dizendo: olha, eu estou fazendo isso aqui por você, você me deve obediência. Não, faz porque é com amor, sem esperar em troca. Mas a resposta natural da esposa e dos filhos é submissão e amor. Experimente isso. Amar e servir com alegria. Você vai ver os seus filhos também cuidando de você. Não vai precisar cobrar. Você tem que cuidar de mim porque eu sou seu pai. Você tem que fazer para mim porque eu sou seu pai, sou sua mãe. Não precisa. Aleluia. Porque o filho aprende. E quando vê o pai e a mãe servindo o seu lar, a sua casa, a ele também aprende a servir. Há um padrão. E se nós não ensinarmos os nossos filhos a amar, revelar a Deus através da nossa vida, tampouco eles aprenderão a amar a Deus. Se os nossos filhos não aprenderem a nos respeitar, tampouco aprenderá a respeitar a Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus e respeita se não ama e respeita os seus pais. Os pais não podem dizer que conhece e ama a Deus se não revela Deus aos seus filhos. Porque o primeiro amor que os filhos conhecem é o amor dos pais. É o referencial. E quando Deus vai se revelar para o homem, ele se revela como pai, Abba. E quando o filho ouve Abba, pai, então ele entende que aquele relacionamento que tem com seu pai e com sua mãe. Ah, meu pai me cuida, meu pai me ama, meu pai me zela. Ah, então assim é Deus. Deus cuida de mim, Deus zela por mim, é o meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Não vou me alongar. Quero terminar com essa história, uma experiência que eu passei. Quando eu comecei a trabalhar no campo da Cidade Alta, não tinha muitas experiências com construção. Nós havíamos nos proposto a levantar o templo de uma congregação. Ali nós juntamos todos os irmãos e cavamos os alicerces. Colocamos as pedras. E aí os irmãos colocaram um pau aqui, outro acolá, puxou uma linha. E eles levavam lá um tossalzinho e media para cima e media para baixo. E eu curioso observando aquele negócio. Não entendia muito bem. Os irmãos começaram a sentar tijolo. E eu achei curioso porque os tijolos aqui eram bem próximo do chão. Mas quando chegava lá na frente, dava quase 1 metro de altura. E eu não entendia isso, porque não tem que seguir o chão. Aí eles disseram: não, tem que bater o nível. Bater o nível porque se você fizer no rumo do chão, vai ficar torto. A rua era descida assim, era torta. Tanto era assim, como na lateral também era assim. E quando ele falou assim: se você seguir o terreno, a casa vai ficar torta, o Espírito Santo no mesmo instante falou no meu coração. E ele disse: olha, o mundo inteiro pode estar torto, mas a casa tem que estar aprumada, alinhada no nível. Bendito seja o nome do Senhor.
O mundo todo pode estar se desmontando na imoralidade, mas o nosso lar tem que estar edificado sobre a rocha, na coluna que é Deus, no fundamento que é Deus, pelo engenheiro que é Deus. Aleluia! Somente Ele pode restaurar o nosso lar, a nossa casa, o nosso matrimônio. Somente Ele pode nos dar paz e alegria que nós procuramos e precisamos. Somente o Senhor. Porque se nós edificarmos a casa sem o Senhor, em vão nós trabalharemos. Mas eu quero dizer uma última palavra. Eu quero dizer que a tua família em Jesus Cristo, ela é bendita. Você pode repetir comigo? Diga: minha família. Tome propriedade desta palavra. Diga: minha família em Jesus Cristo, ela é bendita. Essa é uma promessa de Deus. Quando olha para Abraão e disse que na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Em mim, em Jesus Cristo a rocha, todas as famílias são benditas. Teu filho, teu matrimônio, tua casa, ela é bendita no Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Curva a sua cabeça. Querido Senhor, Tu és Deus na nossa vida. Te louvamos por isso, querido Pai. Tu tem edificado o nosso lar, a nossa casa, o nosso matrimônio. Os nossos filhos temos confiado nas Tuas mãos, querido Senhor, enquanto nós fazemos a nossa parte. Pois a Tua palavra nos ensina a ensinar os nossos filhos no caminho, caminhando com eles, mostrando um exemplo de devoção a Ti, querido Senhor. Deus, fortalece a Tua família. Está edificada sobre a rocha, está edificada sobre o amor, querido Senhor. Eles precisam, necessitam da Tua paz. Somente Tu pode dar, querido Deus. Em nome de Jesus. Amém.